Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo Farias e estou aqui com mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Para isso, eu gostaria de abrir a minha Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram a ele: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser teu pai e tua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Então, aproximando-se dele, seus discípulos disseram: Sabes o que os fariseus e os religiosos, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, lhes respondeu: Toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no buraco. Então lhes disse Pedro: Explica-nos a parábola. Do que Jesus estaria falando quando ele falou a respeito do fato de comer qualquer coisa? Jesus estaria falando de nós simplesmente comermos qualquer alimento e isso não faria mal para o nosso corpo? Jesus estaria dizendo que não importa realmente aquilo que nós comemos, de maneira que nós nos alimentamos e horário, aquilo que nós ingerimos no nosso corpo pela nossa boca? Jesus, ele realmente estava falando sobre isso? Com certeza não. Jesus não estava falando sobre o alimento sólido, sobre o alimento físico, mas Jesus estava falando sobre o alimento espiritual. É disso que ele estava tratando. Ele estava falando a respeito do alimento da alma. O alimento para o corpo, por mais que nós precisamos cuidar do nosso corpo, sabemos que a partir do momento que nós vamos nos alimentar, realmente aquilo que entra em nós vai sair, não é isso? Mas algumas pessoas elas se preocupam tanto com o ritual do corpo, que é passageiro, e muitas vezes deixam de se preocupar com a própria alma, que precisa de alimento porque ela é eterna e ela vai viver por toda a eternidade, seja com Deus ou seja sem Deus. Jesus, porém, disse também aos seus discípulos: Vocês também não entenderam o versículo 16. Ou seja, isso nos faz entender, nos faz compreender que muitas coisas nós não vamos entender mesmo, se o Senhor não nos explicar, se o Espírito Santo não clarear a nossa mente e nosso coração, se o Espírito Santo não tirar as escamas dos nossos olhos. Ou seja, existem coisas que elas vão ser mostradas pelo Senhor, mesmo nós lendo. Porque a mesma Bíblia que foi escrita pelo Espírito Santo, amando dele, também só pode ser interpretada pelo mesmo Espírito. E lá Jesus era o que explicava e facilitava o entendimento para os discípulos. Versículo 17, Jesus continua dizendo: Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no escuro, ou no escuso, ou é lançado fora? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, como, por exemplo, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer e sem lavar as mãos não contamina o homem. Então Jesus ele estava falando também ali com os religiosos que não adiantava simplesmente estar ali fazendo os seus rituais, não é isso? Indo nas sinagogas no final de semana aprender
e também os seus rituais de lavar as mãos, no caso, onde eles eram febrios nisso, onde eles chegavam em casas, por exemplo, que nem água havia, mas eles praticavam rituais como que se houvesse água, como que se estivesse lavando as mãos. Então, para eles, a tradição valia acima de qualquer coisa, acima até mesmo da palavra do próprio Deus. Não adianta ir à igreja e continuar adulterando. Não adianta ir na igreja e continuar sendo avarento, porque a avareza é como o pecado da idolatria. Não adianta muitas vezes ir na igreja e continuar mesquinho. Muitas vezes não contribui na obra do Senhor e até mesmo contamina aqueles que o fazem, ou aqueles que o tentam fazer. Não adianta muitas vezes ir na igreja e ficar cumprindo ali seus rituais, como cantar, tocar, pregar. Isso passa a ser um ritual na vida da pessoa. Mas o coração não se entrega ali à vontade de Deus. E é justamente sobre isso que Jesus estava falando ali, estava querendo dizer para aquelas pessoas que a vontade de Deus era soberana e precisa ser soberana. E precisa ser entendida como que ela tem que ser acima de qualquer coisa na nossa vida. E Deus acabaria não cumprindo na vida daquelas pessoas a sua vontade porque elas não estavam obedecendo a palavra do Senhor, mas estavam obedecendo simplesmente seus rituais e simplesmente suas tradições. E que nós possamos deixar a palavra e a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. Amém, querido? Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. E eu te convido, se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Shalom, aqui em Vila Helena, na cidade de Sorocaba. A igreja fica localizada na rua Carlos Evaso, número 21, em Vila Helena. E o nosso culto é segunda-feira, oração e intercessão, às 8 horas da noite. Também na terça-feira, às 8 horas da noite, temos nossa Escola Bíblica no Lar, onde nós temos nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo nossa página no Facebook, Paulo de Almeida Farias, e nós elaboramos estudos que os temas são direcionados ali pelos irmãos. Nós ministramos estudos avulsos. E também na quinta-feira temos nosso culto de louvor e adoração a Deus, também orando por todas as causas de todas as pessoas que entram neste lugar. E também estamos com a campanha sempre ministrando a palavra de Deus, sempre motivando, sempre incentivando os irmãos a buscarem da parte do Senhor. Também no sábado temos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, onde sempre temos um pregador de fora, um pastor, um obreiro, sempre temos uma banda, um grupo de louvor, todo sábado às 8 horas da noite. Domingo às 9 da manhã temos Escola Bíblica Dominical e domingo às 7h30 da noite temos o culto no lar. Você é o meu convidado. Tá bom, querido? Eu fico por aqui deixando um abraço para você e que a graça e a paz do Senhor possa reinar na tua vida, no teu coração, na tua casa e onde você estiver, lá esteja a paz do Senhor. Graça e paz, um abraço, até mais.